Fala turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Murilo Specchio aqui, sócio fundador da Honest Market Brasil, a rede de mini mercados que mais cresce nesse Brasilzão. E como vocês já conhecem, a gente está aqui hoje no 14º episódio do Jornada do Franqueado, onde a gente conta os nossos cases de sucessos, erros, acertos, perrengues. A gente abre aqui a caixa preta de como que é operar o nosso modelo de negócio. E como você sabe, sempre eu trago aqui um convidado especial, um franqueado nosso que está operando o nosso modelo de negócio para trazer os principais insights, oportunidades, como que ele está desenvolvendo esse tipo de negócio. Então a gente vai trocar um bate-papo super especial hoje com o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Murilão. E aí, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Estava ansioso para esse momento, viu? E tem uma coisa que eu vou dividir com vocês aqui, que hoje é um dia muito especial, sabe, Rafa? Porque eu lembro quando a gente estava conversando, antes de você entrar na franquia, e eu trouxe você até aqui, esse espaço que a gente está agora. Eu falei, cara, a gente grava um programa aqui, que é o Jornada do Franqueado, e a gente entrevista os franqueados que são franqueados referência dentro do nosso modelo de negócio, que estão se desenvolvendo. E você falou para mim, eu vou participar desse Jornada do Franqueado. E eu não sabia, né, se ia ser em 6 meses, um ano, mas vou participar. E você está aqui, cara. Então, primeiro, parabéns aí pela iniciativa, pela visualização, pela execução do trabalho e estar aqui agora. Acho que o papo vai ser incrível, cara. Obrigado pela oportunidade. E eu vou contar uma história rápida. Claro. Nessa vez que a gente veio aqui e eu comentei que eu viria, eu comentei com minha filha também. E aí, nesse período, eu já fui cobrado por ela, que ela falou, pai, mas calma, é muito cedo ainda, como que você já tá visualizando? Eu falei, não, filha, calma, a palavra tem poder. Eu falei, uma hora vai dar. Vai dar. E aí, enfim, aí aconteceu, ela me chamou, eu falei, caramba, foi mais rápido até do que eu imaginava. Mas, enfim, tô mega satisfeito já com o resultado de um mês hoje que faz, então tô empolgado pra esse bate-papo. Não, show de... Como que é o nome da sua filha? Maria Clara. Maria Clara aí, ó, tá vendo? Olha o exemplo que você tem aqui. Bom, Rafa, a gente gosta de abrir esse bate-papo aqui. Obviamente a gente vai endereçar algumas questões do nosso modelo de negócio, mas uma das coisas que eu mais gosto de entender, antes da gente ir para o modelo Honest, e é uma pergunta que acho que a gente já pode aprender bastante com isso e ajudar algumas pessoas que estão no momento de tomada de decisão de empreender, o que você fazia antes de começar a empreender com a Honest, cara? Conta aí um pouquinho desse pré-Honest. Tá, vamos lá. Vamos ver se eu lembro, né? Que faz alguns anos. Eu empreendo desde os 23 anos. 23. Então, já vai fazer 15 anos agora. Mas antes disso, eu sempre trabalhei na área de seguros. Com 15 anos, eu entrei numa seguradora. E aí trabalhei na área de sinistro, que é pós-venda. Então é sempre quando o cliente precisa de fato do seguro. Então já é uma área que se lida diretamente com os clientes num estresse já elevado. Então eu já aprendi a lidar com o público, assim, digamos que já na sua essência mais exaltada, digamos assim. E aí eu fui gostando dessa parte mais comercial e sempre dentro de seguradora. E aí... depois eu fiquei 6 anos em seguradora, saí e fui para a Honda. Trabalhei na Honda também na área de seguros, inclusive aqui próximo. A Honda na Dr. José Auro Bustamante, do lado do Shopping Morumbi. Sei. E eu trabalhava lá visitando concessionárias. Tá. E aí trabalhei mais 4 anos, foi onde eu saí, resolvi abrir minha corretora de seguros. E aí, desde então, de fato, já estou nessa luta, nessa batalha diária que é empreender aqui no Brasil. Mas também, diante de todas as dificuldades, nunca pensei em retroagir. Sim. Fui para cima e tô até hoje aí, graças a Deus que o escritório vai fazer 15 anos. Bacana, agora, no começo do ano que vem, faz 15 anos. E tô aí nessa batalha que é do dia a dia de pagar, né? Tanta coisa que a gente tem. Mas... Cara, uma curiosidade, assim... Você tinha na família ou alguém próximo que já empreendia ou não? Não. Meus pais não são, sempre foram... A minha mãe funcionária pública, e aí se aposentou na prefeitura também. Meu pai também sempre trabalhou numa empresa, inclusive... Mas assim,
a vida inteira minha mãe foi funcionária pública, a vida inteira meu pai foi funcionário da mesma empresa. Então, assim, eles foram sempre fiéis. Então, isso talvez é o que eu tenha trazido comigo, assim, essa maturidade de entender o profissionalismo como uma coisa importante. Mas de empreender assim, não veio. Talvez eu tenho que buscar de onde veio isso, mas não foi, sim. De fato não foi deles. É difícil às vezes, eu venho de uma família também que não empreendeu, assim, não tinha tanta referência, mas eu acho que muito mais o desejo, a vontade de crescer, de vencer, vem de uma família mais simples, de ver ali, né? Você primeiro começa assim, mais aspiracional sobre a perspectiva financeira, sim, né? Poxa, sim. Quero ter minha independência, quero comprar um carrinho, quero, ter o dinheiro para levar a namorada para passear, sabe? Sim. E aí você quer ter essa independência. Então, você vai buscar um caminho que você vai conseguir fazer isso sem depender exclusivamente de uma carteira assinada, né? Sim. Mas é interessante saber o que está por trás disso. E nesse meio do caminho você construiu uma carreira muito grande dentro de seguros, né? Acho que, assim, você tem uma essência muito, muito forte dentro de seguros. E o que eu percebo também é que, às vezes, quando você começa a acertar a mão em um negócio, dificilmente você desvia a sua atenção. Porque aquilo lá está acontecendo, você precisa de tempo para deixar mais maduro. Uhum. E olhando um pouco de fora, eu quero ouvir de você... Mas o que eu percebi nas nossas conversas preliminares é que você tinha conseguido alcançar um nível de maturidade dentro do seu negócio, o que você fazia, e foi por isso que você tomou uma decisão de começar a olhar para o lado, assim, para outras oportunidades? Então, é interessante isso aí, porque assim, existem outras ramificações dentro do segmento de seguros que também abrangeria outros negócios e que eu pudesse também atuar e, inclusive, talvez teria até mais facilidade em atuar, como no ramo de vistorias, mas tudo relacionado a seguros. Sim. Só que, por coincidência, um amigo meu, essa história é engraçada porque um amigo meu que estudou comigo na escola, não foi nem na faculdade, na escola, eu encontrei ele na academia, depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo, assim, talvez 25 anos depois, eu encontrei ele. E aí eu falei, pô, você tá treinando aqui também? Tudo. Ele falou, pô, tô, tal. E aí ele comentou que ele era o dono da academia. Aí eu falei, rapaz, mas aquele menino lá agora é o dono da academia. Eu sou. Eu falei, pô, que legal. Aí começamos a conversar. E aí ele passou o seguro para mim. E aí a gente estreitou um pouco mais, ele passou o seguro. E aí, através dele, ele foi me indicando outras, né, academias. Sim. E aí eu entrei em alguns nichos de investidores, né, de academias. E aí, resumindo, ele me fez abrir os olhos para outros segmentos. Então, foi ele que, de fato, falou, pô, existe um outro mercado, vamos tentar abrir. E aí foi no final de 2022, em novembro de 2022, que aí ele tinha um novo projeto, e aí ele me chamou, ele falou, Rafa, vamos participar? Eu falei, pô, vamos. Aí eu falei, olha, só que eu não conheço bulhufa, eu não sei nada. Sim. Ele falou, não, calma aí, vou te pegar na mão, vamos junto aqui e vamos fazer. E aí eu fui. E aí, depois, no ano passado, e aí parece que a gente, uma vez aberto a nossa mente, parece que a gente fala, depois não, que eu quero uma... Não dá pra desver, né? Exato, não dá pra desver. E aí assim, eu falei, não, agora eu quero mais. E aí no segundo semestre do ano passado, eu comentei com minha esposa, eu falei, pô, eu tava querendo alguma outra coisa. Ela, não, mas calma, você já tá meio maluco aí com a corretora? Sim. Eu falei, não, mas... Porque lá, esse projeto que eu tenho lá, eu não faço absolutamente nada operacional. Sim. Então, cargo executivo eu não tenho nenhum. Sim, é mais só investidor. Exato, né? Perfeito. Então, assim, eu falei, não, quero mais uma dorzinha de cabeça. Sim. E aí foi onde eu comecei a estudar outros mercados, outros segmentos. E aí é onde eu encontrei aí a Honest. Ainda tenho até uma história engraçada também, falar do Ricardo também, como ele me cativou para trazer. Vamos já pegar esse link, né? Porque como é que você conheceu a gente? Foi o quê? Através da internet? Foi do Insta. Foi nas pesquisas? Foi nas pesquisas. Eu tava entre três nichos, assim, de bem forte, assim, de negócio, estudando. Lavanderia autônoma. Pet shop e mini mercado. E aí, o mais forte até então era a lavanderia, que eu tenho uma cliente minha que tem, no interior de São Paulo, e também performa super bem. E aí, eu falei, pô, legal, e comecei a estudar um pouco. Só que,
eu não sei agora explicar o motivo qual começou a aparecer. Sim. O algoritmo entendeu que eu estava mais voltado para o mini mercado. Eu sei que começaram a vir muitas empresas de mini mercados e eu fiz eu paguei inclusive um treinamento. Eu me lembro o nome do rapaz agora, mas enfim, também não falaria. E eu fiz um treinamento de 3 módulos para abrir um mini mercado autônomo. Autônomo já é, mas sem franquia, sem vincular. Exato. E eu gostei da ideia. Eu falei, pô, legal. E aí eu já estava até com logo criado. Porque eu passei lá, o pessoal já que tinha criado o logo, a arte e tal. Eu falei, não, legal. Eu falei, não, mas deixa eu entender um pouco mais como funciona a franquia e quais os benefícios ela me traz, né? E colocar na balança. E aí eu tinha feito 3 reuniões já com outras franquias, outras empresas. E a do Ricardo, tinha do Ricardo e tinham mais 2. Então seriam 6 no total. Sim. E a do Ricardo foi quase, acho que era 9 horas da noite quase. Era a reunião com o nosso vendedor, você disse? Com o Ricardo, o vendedor. Isso, português. Ele é sensacional. E aí, a gente abriu lá 9 horas da noite, a gente conversou. A hora que finalizou, eu comentei com a minha esposa. Eu falei, olha, eu não vou fazer as outras 2. Não vou fazer porque essa aqui é a que eu... Tanto é que as outras ainda estavam mandando mensagem e aí, como que foi e tal? Eu já nem respondia mais, ou depois você já respondia e falou, olha, cara, já não... Decidi por não caminho. E aí foi onde ele já me chamou para pro café, né? Pro café. Então, assim, ele me trouxe vários cases, e aí o que me chamou muito a atenção foi ele ter comentado sobre a outra franquia, sobre a Scarlett, que já tinha inaugurado e já mostrou alguns cases ali. Alguns cases, eu falei, putz, aí eu já via... Você já viu a oportunidade, né? Com o mercado que eu tenho, eu falei, né, eu tenho acesso, eu falei, vai ser isso aí. Aí eu falei, não, Ricardo, vamos pra cima disso aí. Legal. Cara, quando que foi que você entrou na franquia? Fevereiro, comecei de fevereiro. Que no dia... Foi fevereiro, Foi fevereiro, né? Fevereiro. E a gente tá aqui gravando, hoje é 6 de junho de 2025, né? Então tem poucos meses aí dessa experiência. E assim, me conta como é que foi o seu processo de prospecção, né? Ou seja, como que foi a primeira unidade? Porque assim, 99,9% dos franqueados que buscam o nosso modelo de negócio, eles têm uma dor. A bendita dor de achar o primeiro ponto de venda, de encontrar a primeira unidade. Todo mundo tem esse medo, vamos colocar dessa forma. E eu lembro que quando você chegou e a gente conversou, assim, estava muito claro que você ia buscar, e isso obviamente poderia ser um impasse, mas você ia transpor esse impasse. Como é que foi a prospecção desse primeiro, né? Como que se deu? Depois vamos explorar um pouco mais dessa primeira unidade aí. Legal. É interessante que em todos os materiais que tem disponível, o de prospecção foi o que eu não utilizei. Você não utilizou, né? Porque, de fato, eu já tinha uma conversa... Uma relação. Exato. Então, já estava quase que adiantado já a negociação. Mas, mesmo que não tivesse, a prospecção também não é muito um ponto de... Cabeça, não, né? O tanto de não que eu já levei. Então, assim, para mim, não. De alguma forma, eu saberia que eu ia conseguir. Tanto é que eu não consegui na academia que eu teoricamente achei que eu conseguiria, entendeu? Meu plano A seria até ir em outra unidade, que é a que eu tenho mais facilidade, mas eu não foi nela que eu consegui. Mas assim, a prospecção para mim foi muito mais fácil, assim, porque foi uma conversa que eu tive até antes, eu meio que me antecipei. Sim. Quando eu já de fato entrei na franquia, eu já tinha quase que engatilhado já estava certo. Tá bem certo já. Tanto que eu pedi, o Ricardo que me lembrou agora, um pouquinho antes do nosso bate-papo aqui, foi dia 14 de fevereiro que eu pedi o projeto. E aí, quando eu entrei lá para apresentar o projeto, já tinha uma aluna que tinha apresentado. Aí eu falei, agora eu vou ter que me virar aqui. Eu falei, Ricardo, agora você vai ter que me ajudar. Que agora eu vou ter que... Deixa eu abrir um negócio de prospecção lá para ver se tem alguma coisa que me ajude agora. Mas, graças a Deus, deu certo. Mas até porque a concorrência lá era uma... Eles não são franquia. Sim. Não sei o nome, mas enfim, eles não são franquia. Então,
Eu não sei nem o nome, como que faz. É como se fosse um operador próprio mesmo. Isso, com um nome que ele amplia. Exato. Vai fazendo. Então, assim, muitas coisas não funcionam, né? Não tem padrão, né? E não são de São Paulo também. Tá. Então, dificultaria muito. Então, eu coloquei isso na mesa. Falei, olha, a gente tá aqui em São Paulo, pô. A gente vai te monitorar do A ao Z aqui. Eu vou te dar o suporte, vou te apresentar relatórios e tal. Então, isso fez a diferença. E o que pegou muito, né? Inclusive... Eu me lembro que eu levantei até a mão no café lá, que o pessoal ele se apega muito ao repasse, né? O percentual de repasse. Sim. E aí isso é interessante falar, porque assim, é muito fácil você aumentar o repasse, desde que você aumente o produto lá, deixa ele, e aí você não vai ter margem, aí não vai ter venda, e uma coisa vai acarretar no fracasso. Então assim, e aí eu levei isso para ele, falei, olha, a questão do repasse, ela é muito clara, assim, para você. Eu falei... ela não vai ser desse repasse que você vai transformar a sua academia. Não é isso. O repasse ele é uma forma da gente combinar uma parceria aqui de fato, entendeu? Mas o benefício em si você vai ganhar dinheiro com isso. Exato, não é Só que assim, você vai ganhar, ou seja, um valor agregado adicional que às vezes é intangível, não dá para precificar isso daqui. Exato. Mas é o seu aluno saindo dali e conseguindo comprar uma água, um suplemento, uma coisa que é pronto consumo na hora. Perfeito, né? É isso. E você comentou isso naquela vez, então eu falei, eu vou tentar copiar exatamente o argumento, né? O argumento, porque eu falei, vai ser isso, porque eles se apegaram muito, mas o repasse lá é um pouco maior do que o seu. E agora? Como que a gente vai fazer? Eu falei, não, mas aumentar o repasse para mim é a coisa mais fácil. Eu aumento, desde que eu não tenha preço competitivo. E aí não vai ser um diferencial para vocês. Vai ser um... E você tocou num ponto que é fundamental, assim, fantástico essa observação. Só vou fazer um parênteses que acho que vale a pena para a galera que está ouvindo, assistindo a gente, aí a turma da nossa base, né? Pô, você está indo fazer um processo de prospecção, né? Tem um bid lá, né, que você está concorrendo. O cara vai lá e ofereceu 6%, você está com 4%. Argumente trazendo esses aspectos, porque às vezes o síndico ele só não enxergou isso ainda porque ele não passou por isso. Mas legal. Fala, cara, assim, não tem almoço de graça. Se ele cobrar 6, a Coca-Cola que deveria custar 4,50, às vezes vai para 5,50. E quem vai reclamar é o morador, é o consumidor na ponta e vai reclamar com o dono, que ou no caso da academia, ou gente da academia, ou no caso do residencial, com o síndico. Isso vai gerar um problema para ele no médio e no longo prazo. E deixa de ser atrativo, né? Deixa de ser atrativo. Então, eu até brinco, né? A tendência é que no futuro, cada vez menos repasse sejam realizados. A gente custeie só a estrutura de custo, às vezes, da energia elétrica. Sim. E em vários lugares, em residenciais também, a gente não paga, às vezes. Às vezes é um condomínio pequeno, 80, 85 apartamentos. Faz sentido estar lá porque o franqueado tem um de 200 do lado. E às vezes é um síndico profissional que administra já esses dois. A gente conversa com o síndico. Fala, cara, eu até consigo colocar a solução aqui, mas eu não vou ter nem repasse para ter uma viabilidade econômica que faça mais sentido. Então, usar esse argumento, acho que faz, muito, muito sentido. Muito bom ponto aí que você trouxe. E que bom que você conseguiu usar esse argumento lá. Não, usei, porque já foi uma dor, porque... como eu já estava na minha cabeça já de fato fechar a franquia, eu já tinha também entrado em contato com o síndico do meu prédio mesmo. E aí ele também me trouxe essa dor. Então, quando eu vim no bate-papo, eu já tinha duas pessoas que já tinham me pontuado disso. Falei, caramba, eu vou ter que perguntar isso aí. Então, você me trouxe essa resposta. Eu falei, bom, vai ser ela que eu vou usar agora como argumento de contrapartida aí, entendeu? Pô, que legal. E aí abriu... Bom, beleza. Orquestrou ali, né? Bateu aquele primeiro papo. Entrou na esteira de ativação da primeira loja, cara. Me conta aí, como que foi abrir a primeira loja, né? Você é um cara de seguro, você estava num outro desafio. Cara, agora eu preciso levantar uma loja de produtos de snacks, de bebidas. Como é que foi a abertura dessa primeira loja? Demorou quanto tempo? Teve perrengue, não teve? Conta aí pra gente como é que foi essa primeira aventura aí. Não, legal. Eu tenho uma sócia, que é a Priscila, que é a minha esposa, que ela tá nessa parte administrativa. Então, essa parte burocrática, ela praticamente faz inteira. Ela desenrolou tudo. Então assim,
Até eu brinco, eu falei, pô, você tá mais na frente do que eu, você tem que ir lá no podcast comigo. Mas ela falou, não, eu não me dou bem, eu não quis vir. Exato, eu não quis vir. Eu falei, não, então, Priscila. Priscila, o próximo você já está convocada aqui, tá? Tem que estar. Porque ela que faz a parte de inventário, a parte do planograma, checklist, ela que faz absolutamente tudo. Então, assim, essa parte administrativa mesmo, ela que toca. Uhum. Então, assim, essa parte... Mesmo antes de ter a inauguração, ela também já tocou. Então, cadastro com todos os fornecedores, ela que fez. Cadastro com a Stone, com a VR, ela que fez. Então, assim, graças a Deus eu tenho uma pessoa que faz... Eu sou mais da parte comercial. Então, a parte burocrática, para mim, às vezes me prende um pouco. Eu gosto de ter alguém. Mas, enfim, ela tocou isso aí. E isso aí foi eu acho que o que mais pegou... Uhum. Foi a questão contábil, que foi a abertura de empresa, porque, na verdade, a gente estava num momento, até isso que fez até prorrogar um pouquinho a nossa abertura. Eu acho que demorou 20 e poucos dias e não era comum, que eu acho que mudou agora não sei os nomes técnicos, assim, mas mudou alguma coisa na legislação, uma regra, e aí ainda a minha contabilidade falou, Rafa, o que eu conseguia abrir a empresa no mesmo dia, no dia seguinte dava, agora está demorando 20 dias. Eu falei, mas não tem que... Não tem. Eu falei, então... Mas foi o que mais demorou, assim, o resto foi tudo, graças a Deus... Foi tudo certo. Tudo certinho. Eu vi uma foto da loja, linda a loja ficou super legal. Depois, se der para colocar... A gente não vai falar onde ela tá? É surpresa. A gente coloca uma foto dela aí pra galera conseguir enxergar. É dentro de uma academia, Isso. Né? Que foi aberta essa unidade. E uma coisa interessante, é uma academia... Você tem ideia quantos alunos tem lá? Tenho. Tá próximo de 4 mil. 4 mil alunos lá? 4 mil alunos, que legal. 4 mil alunos. A média... isso é interessante também. A média de alunos... dessas franquias de rede normal, geralmente é 2.800, 3.000 alunos. Certo. E lá é uma academia próximo de um setor industrial, então tem muitas fábricas. Entendi. Então, assim, e é muito grande, comporta, não é que... Fala, turma, vocês devem estar curtindo demais esse episódio, vários insights, vários aprendizados, e eu tenho certeza, talvez nesse momento você está pensando, será que eu vou empreender? Será que eu empreendo com a Honest? E para facilitar essa sua decisão, tem um QR Code aqui na tela, onde você vai se inscrever e vai ter um bate-papo com um dos nossos consultores, que ele vai explicar no detalhinho como é que funciona o nosso modelo de negócio. E quem sabe, um dia, você não vai estar sentado nessa mesa de podcast contando a sua história de sucesso. Não é que tem 4 mil, mas tá todo mundo... Não, comporta, tem muitas máquinas, é bem grande lá. Então, assim, esse número também me fez... Pô, o número vai ser interessante. Então, graças a Deus, tá... Está completando hoje... Hoje, um mês. A inauguração foi dia 6. A gente fez dia 6 de maio, a gente fez chamamos até DJ lá. E o DJ, não é? Teve DJ, Pô, que legal. Até a academia não queria, eu falei, agora eu já tinha fechado. Eu fechei e não comuniquei a academia. Não é que não comuniquei, eu comuniquei... não comuniquei, depois. E aí eles falaram assim, não pode. Aí eu falei, não. Aí minha esposa, por que você fecha as coisas? Eu falei, não, agora vai ter que aceitar. Aí eu liguei e falei, mas o que... aí eles falaram, mas o que o DJ... O que tem a ver o DJ? Eu falei, não, mas é só pra ser um atrativo a mais. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Um negócio diferente. E aí eles falaram, olha, mas a gente tem um cronograma... o roteiro, né, das músicas lá, das aulas, isso. E a gente não pode romper. Eu falei, não, mano, a gente não vai romper. Vamos manter o mesmo roteiro, só que no intervalo a gente põe um negócio diferente. Sendo assim, então pode ir. Eu falei, eu sei que deu certo, mas foi super legal, porque a gente fez a degustação lá de produto também, isso. E aí tinha o DJ, então também chamava... Muita gente veio ver o equipamento do DJ e tal. Então, assim, já ajudava também. Então, assim, foi super bacana, foi legal. Cara, que legal, cara. Eu fico, assim, fascinado com a criatividade seja de vocês de pensar esse movimento. Óbvio que a gente tem umas coisas já previstas para os canais mais tradicionais. O residencial, o corporativo. Às vezes um soft open com uma degustação, mas acho que a ideia do DJ foi bem diferente. Porque legal, a academia já pede, né? Já é um ambiente que já tá ali, né? Todo mundo já com energia positiva. Então eu falei, bom, acho vai. Foi legal essa ideia. E me diz uma coisa. Primeiro ponto de venda, eu sei que ainda é recente, né? Um mês completando agora.
dentro de uma vertical nova, que é uma vertical de academias. Como é que foi o processo de seleção de portfólio de produto? Legal. Porque essa é uma dúvida muito comum, às vezes eu acabo recebendo da galera, poxa, eu vi que tem vários franqueados indo para um caminho de corporativos, academias, e o mix é muito diferente, até o volume de SKUs também, né, de quantidade de produtos é muito, muito diferente do residencial, né? Via de regra, muito menor, muito mais compacta essas lojas de academia e também corporativa. Como é que foi? Vocês rodaram pesquisa de intenção de consumo? Tiveram uma ideia, trouxeram alguma sugestão? Como é que foi essa primeira abertura aí? Legal. A Fábia me ajudou demais nisso, né? A nossa consultoria de implantação. Muito. Ela foi também sensacional. Aliás, desde o início com o Ricardo, ou seja, eu só tenho pessoas que me atenderam de forma exemplar. Inclusive, eu até brinco com ela, falo, que hora que você dorme? Porque às vezes eu chegava cansado também, mas era meia-noite, eu falei, deixa eu mandar mensagem agora, porque aí ela vem amanhã de manhã e eu não esqueço. Mas ela respondia 10 minutos depois, eu falei, calma aí, eu não queria que você visse agora. Não é amanhã, então eu falei, eu não quero que você veja agora, vem amanhã. Mas enfim, ela me ajudou muito. A gente fez uma pesquisa de intenção. E aí eu também consegui o contato da Scarlett também, que é também uma franqueada, e ela também já tinha um modelo que ela já tinha readequado ali, e ela falou, Rafa, eu disponibilizo para você. Eu falei, pô, então show, me manda. E aí eu ainda mudei um pouco, ainda assim, eu pedi uma alteração aqui pro pessoal, e o pessoal da consultoria também mudou. A gente encaminhou lá para eles, e aí eu colei na academia inteira lá o QR Code, né, para eles participarem. Mandar uma sugestão. Isso ajudou. Mas a consultoria que a Fábia me ajudou ainda mais, porque eu tinha uma visão, inclusive parecida com muitos alunos que nesse período que a gente está lá ali, né, pessoalmente, eles têm também. Que é assim, eles visualizam aquele ponto como um ponto fitness, único e exclusivamente fitness, e não é. Não é. Eu tenho que ter coisa que atenda... Pô, tem gente que tá ali, 50% talvez da academia, não tá nem aí pra dieta, não tá nem aí pra nada. Ele só quer ir treinar e, inclusive, ele tá treinando pra depois comer um chocolate. Então, assim, eu não posso simplesmente restringir a esse público. Então, isso me ajudou muito, que ela falou, não, Rafa, é isso aqui, a gente vai ter que ir nisso. Aí eu falei, não, então vamos nisso. Eu falei, eu sou novo nisso. Então, assim, uma coisa que até eu comentei com ela, falei... Eu tenho que estar com essa mente aberta, até porque vocês, se eu estou aderindo, né, uma franquia, quem tem a expertise, o know-how, são vocês. Então, assim, muitas coisas que eu coloquei lá, certamente eu não teria pelo Rafael colocado, e eu coloquei porque a franquia me falou, porque a Fábio me falou, e vendeu já. E a gente já repôs, e já vendeu de novo, e a gente já repôs. Então, assim, essa parte. E outra... É o que você comentou. Um mix de produtos é muito menor do que o residencial. Sim. E do que talvez até de corporativo também. Ou talvez seja semelhante. Mas, então assim, dá para eu arriscar nos produtos diferentes com menos receio de errar. Porque eu já não tô com... coisas pontuais, entendeu? Então, assim, eu o meu beabá ali, a curva do ABCL, o A e o B eu já tenho já de cabeça, e o C eu vou trocando ali, vou fazer... Lógico, é um começo ainda, a gente está fazendo um mês agora. Mas eu já tenho bem claro, assim, os produtos que a gente tem saída full time lá e... Que bacana. Mas a Fábio ajudou demais nessa parte de... Essa é uma dúvida muito comum, né? E o que eu percebo também, operando no Brasil... é que cada condomínio também, eu estou trazendo o exemplo do condomínio, mas é melhor refinar aqui, né? Cada ponto de venda tem uma característica de consumo diferente. Às vezes você pode ir até para uma outra academia e às vezes, dependendo da região, você pode ter um consumo um pouco diferente, sabe? E eu acho que esse é um aprendizado também que a gente tem que ter, assim, de olhar realmente o que você tem em curva A para poder manter e pegar variações dessa curva e trazer esse fato novo também para sempre estar... tendo novidade, mas com produtos que façam sentido para aquele comportamento de consumo e ocasião de consumo, né? Porque, querendo ou não, numa academia, a sua academia é uma academia 24 horas? 24 horas. 24 horas. Cara, as pessoas podem consumir em vários momentos, e para cada momento, pensa assim, o cara que vai de manhã e de lá sai para ir para o trabalho, ele poderia ter
uma ocasião de consumo para poder levar um iogurte, alguma coisa para ele tomar de café da manhã. E talvez você não tenha esse produto que vale a pena ter. Tem gente que vai almoçar não, vai treinar na hora do almoço. E, cara, quando você vai treinar na hora do almoço, você tem um tempo pequeno para almoçar. Se você tiver uma refeição, aquelas refeições congeladas, cara, você pode já ter uma baita oportunidade para poder vender. Então, você pensar esses vários momentos e ocasiões de consumo, cara, pode fazer muito sentido para poder potencializar o resultado da tua loja. Você tá com refeição congelada lá? Tô. Você comentou agora, eu ia falar. Refeição congelada sai de madrugada. Sai de madrugada? Eu falei pra Adriana agora, que é a minha comercial. E aí, inclusive, eu quero pensar melhor agora, que eu já consigo ter essa visão, em mais produtos que atendam esse público da madrugada. Então, eu quero ver se eu consigo fazer uma promoção da madrugada ou algum combo da madrugada, alguma coisa, porque eu sei que é frequentado ali, eu sei que me gera demanda. Sim, então, não tem nenhum lugar aberto para eles comprarem. Exato. Né? Então, como lá existem várias fábricas ali, é o que você comentou. Ele treina ali, já está indo para o turno dele. Então, assim, a gente tem que, de alguma forma, atender esse público também. Então, assim, essa análise, essa parte de análise é o que eu gosto mesmo de fazer. Então, assim, essa parte de relatórios aí, a gente vai pegar para ainda melhorar muito, ainda dá para melhorar esse número ainda. Uma coisa que a gente vem também desenvolvendo e aprendendo também do nosso lado, como que você trabalha a parte de combo e dos bundles, né? Eu digo isso porque sempre olhando, né, o histórico de venda semanal nosso, da rede inteira, segunda-feira sempre foi nosso pior dia de venda, sabe, Rafa? E isso me incomodava muito, falava, poxa, peraí, né, a gente começa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e aí segunda-feira, e depois você começa a construir o resultado de novo. E, cara, a gente sabe, sexta-feira, hoje, talvez a gente vai comer a pizza, no sábado a gente vai comer um churrasco, domingo tem a lasanha. Cara, segunda-feira a gente começa comendo uma saladinha, faz um detox. Mais fit. E a gente, cara, fez um kit num ponto de venda para poder testar, um kit detox. E tinha todas as refeições do dia, do café da manhã ao jantar. Era um kit que compunham... Do dia. Do dia. Você resolvia a segunda-feira da pessoa... e o kit lá custava R$60, R$65, mas com todas essas refeições. Cara, a gente inaugurou, fez uma comunicação no final de semana do kit. Segunda-feira, abriu a loja com essa configuração, a gente vendeu uns 15 kits. E aí foi o segundo melhor dia de vendas da semana. Ou seja, uma adaptação a uma necessidade, né? A uma necessidade de comportamento de consumo. Eu fico imaginando, o cara que faz a atividade física, concordo contigo, tem muita gente que quer buscar um doce que é fit. Cara, será que não dá pra trabalhar com um doce que seja gostoso, mas fit, que o cara não precisa ir no supermercado ou pedir pela internet, você consegue colocar lá? Cara, uma pizza. A gente gosta de comer uma pizza, mas às vezes o cara quer comer uma pizza que é uma pizza sem glúten, diferenciada. Se você tiver uma dessa congelada, o cara sair dali e já comprar, já é um diferencial para ti. O cara saiu na sexta da academia, já levou para casa. Então, eu acho que assim, ter esse olhar, que é um pouco do que você falou que você gosta de fazer, de analisar, entender esse comportamento, cara, faz total diferencial. O nosso modelo de negócio é um modelo de negócio autônomo. A venda é autônoma. Mas tem todo um back-office, né, Rafa? Que acontece para que a venda aconteça na ponta. As pessoas esquecem disso às vezes. Exato. A Adriana, que é a comercial que está atendendo... É a sua consultora de campo, É a consultora de campo, isso. Ela já veio... O primeiro bate-papo que eu tive com ela já veio com vários insights também nessa questão de promoções, né? Ela veio do varejo, né? Que ela comentou, e ela já borbulhando de ideias lá, e ela me passou um monte. Então, eu estou muito aberto, de fato, a fazer muita promoção. E até agora ela me deu uma bronca, que ela falou assim, Rafa, dá uma segurada nas promoções lá, porque calma, vamos analisar primeiro. E aí eu falei, não, é verdade, porque assim, eu tenho que avaliar primeiro a ter o relatório de se está valendo a pena, exatamente. Então assim, eu fui jogando promoção lá uma atrás da outra. Mas, e outra, de fato, eu não sei, essa parte de venda varejo, assim, eu não estou acostumado. Então, eu falei, não, Odri, me ajuda aí, de fato, me coloca no prumo aí que a gente vai junto. Mas, assim, a ideia é, de fato, ter essa análise para saber, por exemplo, você comentou de segunda-feira. Nas academias é o inverso.
segunda é a melhor venda. É a melhor venda. Porque de fato... É o dia que todo mundo tá. Então, assim, segunda, até de um mês agora, foram 5 segundas. As 5 segundas foram os melhores dias da semana. E talvez só a sexta seja o pior dia. É o pior dia. E aí o sábado também já volta a ser bom, porque aí o pessoal acha que tá num dia que tá mais, talvez... um pouco mais relaxado, com um pouco mais de tempo, alguma coisa, vai lá e acaba comprando alguma coisa. Mas então a gente já começa a ter essa balança, essa análise de qual dia a gente tem como fazer, forçar. Exatamente. Mas isso a gente vai focar muito lá também, que é necessário para a gente equilibrar os dias ali, claramente. Legal. Subir cada um deles lá. E você tem dentro do plano, né? Obviamente, quando a gente conversou lá atrás, você não entrou nesse negócio para ter uma loja, né? Não. Você entrou ali para poder aprender, sentir. Você pensa alguma vertical específica? Você quer ir para o corporativo? Você quer ir para a academia? Você quer residencial? Dá uma visão geral, assim, de como que o Rafa pensa essa expansão, assim. Qual que é a sua cabeça, assim, de crescer? Legal. Diante desse pouco período que eu tô e que eu gostei do cenário que eu vi, eu só pretendo ficar em academia. Tá. Até pela facilidade que eu tenho, né, diante do nicho, esse acesso que eu tenho nesse segmento. Inclusive eu tenho já inclusive eu acredito que semana que vem já chega mais um projeto aí para a área de marketing e de criação, né? Mas assim, eu pretendo de fato ter mais, não entrei de fato para ter uma única loja, mas com foco em academias. Não tenho foco em residencial. Mas, vou ser sincero, mais pelo fato de ter um mix de produtos menor. Sim. E talvez já da facilidade que eu tenho nesse segmento. E corporativo, eu até tenho também um pezinho ali, porque eu tenho acesso. Mas a princípio eu acho que em academias eu quero fazer um trabalho. Tem espaço, quando você olha, você fala assim, tem muito tanto mato alto para cortar aqui. Calma, deixa eu fazer. Exatamente. Eu tenho uma meta na minha cabeça individual. Mas não vou falar. Não, guarda. A gente traz sua esposa para vocês contarem. Exato. Aí esse desenvolvimento. Tá. Agora, saindo um pouco do nosso cenário Honest, entrando para um aspecto mais de empreender, cara. Você está empreendendo há 15 anos, eu estou indo para 17 anos empreendendo também. Não é fácil, tem vários desafios nesse meio do caminho. Cara, o que você mais aprendeu, assim, como ser humano, nessa frente de tomar risco para poder empreender? Assim, quais foram esses seus grandes aprendizados? Eu percebo que quando a gente começa a trilhar uma carreira como empreendedor, alguns, às vezes, familiares não apoiam no começo, mas depois que dá certo, se aproximam. Tem muito. Tem um amigo ali que, poxa, estava mais distante, mas também tem gente que quer fazer, que quer tomar conselho. Como é que foi para você esse processo, né? Porque é difícil, cara, a gente sabe, a gente está no campo de batalha todos os dias, mas como que é para você, né? Como que foi e como que é, porque você ainda está, né? Olha, eu acho que 2 palavras que são, pelo menos na minha concepção, assim, são fundamentais. É clichê também, tá? Sim, mas a gente vai dar uma aprofundada. Exato. Resiliência. Acho que a gente tem que ser muito resiliente. Muito. Porque eu vou contar, assim, eu entrei num segmento que é seguros, onde a gente tem uma percepção geral que os corretores são aquelas pessoas, na verdade, corretas, inclusive, que são aquelas pessoas de confiança. Sim. E eu era muito novo. Então, eu tive que quebrar esse paradigma para conseguir uma confiança, por exemplo, de uma empresa, né? De talvez fechar um seguro dos colaboradores, um contrato grande, porque eu tinha aquela cara de menino de 23 anos, nada. E aí eu falei, como que eu vou competir com, né, o senhor ali de 45, 50 anos que já tem uma experiência vasta no mercado? Então, assim, eu já comecei um segmento que não é muito propício para um jovem ali, diferente de hoje, podcast que tem, influência que já tem essa cara e o público já é diferente. Então, assim, ser resiliente
é o ponto-chave para mim, porque assim, o quanto de não a gente toma na vida e se a gente se abater com a quantidade de nãos, a gente não vai conseguir os sims. E uma coisa que eu, inclusive, tenho um quadro na minha parede lá de casa que é uma frase assim: eu me lembro dos dias que eu orei para ter as coisas que eu tenho hoje. Então, assim, é ser grato. Na correria que a gente está no dia a dia, sempre a gente vai encontrar uma hora, um lugar para reclamar, para achar ruim. Mas, assim, a gente sempre tem que ser grato pelo que a gente tem para que a gente consiga algo melhor ainda. Então, isso que eu vou trabalhando sempre comigo lá. Não, eu não pedi para estar aqui. Por que eu... agora eu estou reclamando, né? Muita gente fala, nossa, mas eu estou atolado de coisa e tal. Mas, pô, eu pedi, não era isso que você queria? Você queria isso. Então, assim, a gente... todo mundo tem que aprender a ser grato pelo que a gente tem e sempre buscar mais. Mas, assim, pô, eu já agradeço ao que eu tenho. E é isso, acho que os próximos passos vão sempre acontecendo conforme você ter a gratidão do que você tem hoje. E resiliência, que eu acho que é fundamental. Quando você fala de resiliência, acho que passa um filme, né? Não só na sua cabeça, passa um filme na minha cabeça também. E uma coisa que você falou, né? Dos nãos, né? A gente... Pela matemática simples, a gente vai receber já mais não do que sim. Vai ser normal. O ponto é como que você lida com isso. Isso. E eu acho que o que... À medida que você vai ganhando um pouco mais de maturidade, você entende que aquele não é para você. É como você recebe ele. Perfeito. E aí, assim, ter essa maturidade de conseguir separar isso. Daquela história também, né? Poxa, veio mais um não, você tá um pouco mais perto desse sim. E conseguir sustentar ainda com energia, não desacreditar nesse meio do caminho, para você conseguir buscar teu sonho, teu desafio, assim, nada é fácil, assim, não tem coisa fácil, né? Se te vendem alguma coisa fácil, não é. Não. Desconfie, desconfie. Igual franquia, às vezes eu tô conversando com uma galera, Rafa, que quer comprar franquia, e tem muita gente que acha que é um investimento pura e única, exclusivamente financeiro. Como se fosse um CDB. Você vai colocar o dinheiro aqui e depois vai ter uma rentabilidade. Não é isso, né? Acho que é importante ficar claro que isso aqui é um negócio. E num negócio você precisa trabalhar. E aí é uma distância gigante entre trabalhar e só investir dentro de um modelo. E é importante deixar isso claro para as pessoas para que elas não frustrem suas próprias expectativas. Então, ter a resiliência é fundamental para quem quer tomar uma decisão de empreender, porque, cara, vai ser difícil, vai ter perrengue. Alguns dias você vai querer desistir. E acho que alguns vários, né? Alguns vários dias você vai querer desistir, mas é o momento de você olhar, e eu acho que o contraponto que você traz da resiliência e dos dias que você quer desistir cara, ser grato pelo que você já tem. E acho que você colocou uma frase que é perfeita, assim, encaixa como uma luva, que é: quantas vezes a gente reclama de uma coisa que a gente pediu? Quantas vezes fala assim, poxa, mas esse problema aqui, cara, mas você pediu para estar lá. Quantas vezes você implorou para estar lá e agora que você tem a oportunidade de face daquele problema, né, de encarar ele e sair do outro lado para contar uma história diferente, mas aí tem gente que nesse momento desiste. Vai dar para trás literalmente nesse momento. Mas eu queria entender assim um pouco por trás o que está essa decisão assim e como que você pensa, né, principalmente o que é empreender dentro de um negócio, sabendo dos vários riscos que tem nesse meio do caminho. Você chegou nesses 15 anos voltar para o mercado ou ficou 100% empreendendo? 100% empreendendo. 100%. E passei muita dificuldade, porque o corretor... eu volto a falar, né? Acho que está indo muito para o lado do seguro, mas é porque é a minha expertise. Ele é comissionado e a comissão ela é fracionada. Então, o faturamento bruto, ele começa a ser encorpado diante de um volume de vendas. E esse volume ele é adquirido com o tempo. Então, assim, durante um bom período de tempo, eu não tinha volume. Sim. Então, assim, mas tem até um outro clichê que fala assim, mas vender, se você não vende nem para os seus familiares e amigos, você vai vender para quem?
Mas assim, todos os meus familiares amigos já tinham 5G comigo. Eu falei, pô, mas calma aí, agora eu tenho que sair desse universo. Dessa bolha, né? Exato. E mesmo assim, é complicado essa fase de repasse. Então, assim, enfim, eu acho que a gente busca isso aí. É bem complicado, que eu vou falar que eu passei por muito perrengue, porque de fato foi. Mas depois que a gente de fato consegue se consolidar, aí tudo vai ficando mais fácil. Porque existe também uma outra frase que assim, tem muito cliente que é fiel ao seu trabalho. Sim. Então vai chegando um momento que você consegue pegar a confiança de quem você já está ali, e aí vai ficando tudo mais fácil, porque a pessoa já te reporta, porque ela já te conhece. Então, assim, os próximos anos, as renovações vão ficando mais simples. Então, e aí as indicações começam a acontecer. Também. O cross-sell, que é o trabalho de vender na base, vender na base começa a melhorar. Então, assim, o trabalho árduo não para. Mas a forma com que chegam já novos clientes já melhora, porque você já tem um nome, uma imagem ali, as pessoas já te associam. Então, assim, construir durante bastante tempo, né? Você fez muito esforço durante muito tempo. É isso. É quase como se fosse uma bola rolando ali, né? Que desce da montanha ali, e ela vai juntando, vai ficando mais pesada. Quanto mais pesado, mais rápido ela vai conseguir girar depois. Perfeito, é isso. Então, assim, no começo foi muito duro mesmo. E aí, vários momentos, eu já falei, pô, me arrependi de ter saído. Pô, tava tudo instável ali, tava tudo perfeitinho, tinha meu negócio e tal. E, enfim, é interessante também que essa tomada de decisão para empreender foi quando a minha filha tinha 1 ano. Ela tinha 1 ano quando você tomou essa decisão. E aí foi quando eu saí de uma empresa multinacional, onde eu tinha todos os benefícios, absolutamente todos. E aí foi onde até você comentou agora há pouco. Você falou, muitos familiares falaram, não, você tá maluco. Não, você não fez isso. Todo mundo falava, não, você tá de brincadeira que você fez isso aí. Você tá maluco, ela tem 1 ano de idade. Rafael, você tá louco. Aí agora todo mundo fala, aí muda, né, a concepção. Mas enfim, hoje eu não arrependo, mas nesse período todo, algumas vezes já pensei em falar, não, eu vou ter que voltar. Mas acabei não... Eu acho que uma das coisas mais difíceis é quando você ainda não aconteceu, né? Você tá ali, né, perseverando. É o José do Egito, literalmente, tá passando por aquele deserto até, poxa, peraí, agora realmente começou a se consolidar, o cenário mudou e você começa a colher os frutos, né? Porque no final do dia é trabalho, né, Rafa? Quanto tempo você não plantou, cara? Exato. Ao longo dessa trajetória... e você começa a ver o resultado disso, cara. Muito legal ouvir também essa história empreendedora que não se limita a Honest. Agora acho que é uma nova fase você como empreendedor, desenvolvendo um novo negócio, mas essa experiência também, você chega para cá com uma casca totalmente diferente. Mas com uma adrenalina nova. Acho que tem você conjuga a adrenalina nova também, né? Sim. A gente chega com a experiência ali de ter, mas que muitas vezes também não vale de nada, assim. Não, vale de alguma coisa, mas não para uma tomada de decisão com 100% de certeza, porque é um novo mercado. Então, assim, a adrenalina tá lá no alto ainda. Esse mês aqui foi... Inclusive, eu falei até para minha esposa também. Eu falei, eu tô olhando... Você ficava acompanhando as vendas. Isso que eu tô fazendo. Eu ia falar isso agora. Eu falei, pô, isso aí eu fazia no começo do escritório, eu ficava fazendo isso. E agora eu tô fazendo isso. Não, eu falei, teve mais uma venda, hein? Teve venda agora. Teve venda de madrugada, hein? Eu tô acompanhando full time. Eu falo, pô, eu nem fazia isso. Então, é bom sentir que essa adrenalina de novo, assim, é legal. Cara, uma coisa que me chamou muita atenção no seu perfil... Poxa, eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente, assim, sabe? Que tá tomando a decisão de empreender na nossa base, pessoas que se tornaram franqueadas, pessoas que não se tornaram. E uma coisa que eu vi que foi um traço seu, assim, que me chamou a atenção, eu consigo pegar isso em algumas pessoas, foi uma questão de ter o coração ensinável, assim. Acho que é uma expressão... que é para trazer um tom de humildade. Cara, você tem a sua história, você é um cara bem sucedido, já conheço um pouco do que você já realizou, mas você tem muita humildade também, que é o que você acabou de falar. Cara, eu cheguei aqui e eu sinto isso, eu ouço as pessoas que você está aberto, acho que o que eu quero dizer, assim, você está aberto a ouvir porque você quer acontecer mais rápido
de maneira mais eficaz e conseguir ganhar, ou seja, o teu crescimento com essa habilidade que você tem, com essa postura que você tem. Cara, isso é um diferencial gigante. Então, queria te parabenizar também Obrigado, Mariano. por ter esse coração aberto para poder aprender junto com a gente. E do nosso lado, a gente também tem essa humildade para poder aprender junto contigo. Você teve uma abertura em tempo recorde, então queria também enaltecer aqui obrigado. e te parabenizar. Cara, você chegou aqui nesse processo de prospecção, por mais que você tinha uma agenda ali já tentando trabalhar essa oportunidade, mas você conseguiu abrir um ponto de venda em tempo recorde. Então, cara, parabéns aí pelo trabalho, cara, pelo trabalho, pelo resultado. Eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar outras academias com essa mesma postura e essa forma de fazer. E aí eu queria pegar um gancho aqui, você que tem uma veia comercial, para dar uma sugestão para quem está do outro lado. Então, a gente tem lá um franqueado nosso que está prospectando, talvez já tenha o primeiro ponto de venda, ou talvez não tenha um primeiro, acabou de entrar, está assistindo, ouvindo aqui a gente. Cara, se você precisasse abrir e tivesse uma meta para poder abrir um ponto de venda nos próximos 30 dias, cara, você precisa abrir esse ponto. Cara, por qual caminho você iria? O que você iria fazer? Queria de bate-pronto aí ouvir uma opinião tua aí. Você tem essa veia, o que veio na cabeça assim, eu gosto muito de comparar. Então, assim, o que eu pensaria? Eu pegaria algo que já está consolidado e levaria como case e falava, eu tenho um diferencial que é esse e eu posso te trazer isso. Então, foi parecido com isso que eu fiz no meu condomínio, porque do meu lado tem. Sim. E as pessoas só falam bem. E aí, quando eu abordei o meu síndico, eu falei exatamente isso. É que, na verdade, já tinham fechado, eu não sabia. Sim. Já tinha passado por assembleia, tudo e já tinha fechado. Ele falou, não, a gente já fechou. Eu falei, então tudo bem, agora vocês estão corretos. Tudo bem. Mas o que eu uso, pelo menos na minha concepção, seria interessante, é você pegar algum... E foi assim que eu fiz, inclusive, para minha nova... Para abrir para nova. Porque eu peguei um case e falei, tá dando certo. Vai dar certo. Então, para uma empresa, é levar benefício de uma forma que não traga... que dificilmente a pessoa vai encontrar algum contra. Algum impasse. Algum impasse. Né? Porque não tem prejuízo, não tem lado financeiro, não é impactado, não é onerado. Não tem. Então, assim, as pessoas só é um benefício a mais, só é um atrativo a mais. Então, é isso que eu pensaria. Tanto, acho que envolvendo todos os lados, tá? Envolvendo corporativo, residencial. Acho que pegaria algum case de sucesso dentro do modelo que eu estou buscando, seja ele corporativo, residencial ou academias, Sim. e levar esse case. Falar, olha, eu tenho isso facilita muito. E agora, até lembrei, eu peguei um case, que eu peguei o da Scarlett. Sim, sim. Que eu falei bastante dela aqui, sim, mas porque ela foi de fato um case. Então eu já usei essa estratégia. Eu falei, olha, já tem... E uma estratégia que é boa também é o seguinte, isso comercial é infalível. Sim. As pessoas, o exemplo, ele move, né? Sim. Então, assim, as pessoas querem estar perto de quem é bem-sucedido. Então, assim, se você leva um exemplo de algo positivo, ela falou, eu quero ser, então eu vou fazer igual. Então, da academia foi assim, eu levei e falei, olha, lá tá fazendo e tá redondo, só tem... Quer pesquisar? Vamos lá, a gente vai junto, Não, então vamos fazer aqui também. Então, acho que o exemplo é o que... Ele arrasta mais do que qualquer coisa, né? Cara, tem um fenômeno que é o FOMO, já ouviu falar? Não. O FOMO, na expressão, é quase assim, o medo, né? O fear of missing out. É o medo de você ficar de fora de algo que está acontecendo. É quase um conceito que existe. Tá. As pessoas têm mais medo de perder o bonde, literalmente. Tipo, poxa, eu não tenho isso daqui. E, cara, é o que você acabou de falar, né? A academia tem a solução. A 1,5 km tem uma outra academia, fala, cara, lá já tem essa solução, tá funcionando. Por que você não tem aqui? Cara, só essa pergunta já vai colocar em xeque muita coisa, vai fazer o gestor pensar e levar uma solução nossa para lá. Acho que essas dicas foram fundamentais. Aí. Cara, a gente está caminhando para o final aqui do nosso bate-papo e eu tenho uma pergunta que eu gosto de deixar aberta
e ouvir dos nossos empreendedores que a gente traz aqui para sentar. Do outro lado, temos empreendedores que já estão operando o negócio, tem gente que não está ainda investindo, e eu queria falar para essas pessoas que ainda não tomaram uma decisão de investir dentro de um negócio e elas têm inseguranças que a gente teve em algum momento antes de começar a empreender. Você já falou um pouco de resiliência, você falou um pouco da gratidão desse processo que você passou e passa empreendendo, mas para as pessoas que querem tomar uma decisão, tomarem um passo, seja com a Honest ou seja com qualquer outro negócio que elas querem fazer, qual que seria o conselho que você daria, né? Você tem uma filha hoje, né? É uma só? Não, eu tenho um casal. Tem um casal, eu não falei do meu menino, eu tenho um menino de 8 anos. Poxa, papai, poxa, quero tomar uma decisão de empreender lá, né? Para essas pessoas. Cara, o que você falaria para eles, assim, cara? Legal. Eu falo até para os meus colaboradores lá. O mundo é dos fazedores. Então, assim, saiam da parte teórica. É óbvio que é importante, mas, assim, só estudar não resolve. Põe em prática. Então, assim, muita gente fica anos e anos e anos e anos e anos em planilhas, estruturando, faz o plano, faz tudo. O plano de negócio, plano de negócio, tudo, mas não age. Então, assim, é mais um clichê? É um clichê, porque, assim, a gente vê isso toda hora, principalmente nas redes sociais. Os clichês funcionam. Mas funciona, exato. Então, assim, acho que a gente agir e ajustando ali o instrumento com ele já ativo é fundamental. Então, assim, errar faz parte, é natural, a gente vai errar e muito, mas o fato de você dar o primeiro passo e colocar as caras lá, acho que é fundamental. E sair da parte... Muita gente planeja, eu vejo... Isso acontece com todo mundo também, né? Às vezes a gente tem outros projetos também, a gente... Vários, já passei também, que eu fiquei. Eu falei, pô, mas... Por que não deu certo? Porque eu não fiz. Eu não executei. Então, assim, eu acho que essa parte de... O que eu falaria para os meus filhos. Quer ir por esse lado? Inclusive, minha filha, tá vendo, ela... quer fazer psicologia, legal, quer ter a clínica dela, tudo. Eu falei, então vai, estuda tudo, mas já cria vai, coloca, não fica só na parte. Não tem que ter medo, porque o mundo de lá é o medo. Depois que você passa, né? Você fala uma pessoa igual, que tem os mesmos desafios, exatamente, as mesmas inseguranças, perfeito, mas foi lá e fez, né? Exatamente. Então isso. E não está distante, é o que você comentou logo no comecinho. Muitas a gente vê, de fato... Grandes empreendedores. O Flávio, o Caio Tomai, vê que está lá e fala, nossa, não, calma, mas você vai... É um passo de cada vez, não tem... Cara, fantástico. Eu queria só resumir esse finalzinho que você falou, que eu acho que é muito bom. Essa parte boa do podcast de estar aqui como entrevistador é que resgata vários aspectos que são importantes para mim também. Então, eu queria te agradecer alguns pontos que você trouxe para cá e levar para a galera aqui. Ponto, assim, chave que ficou para mim aqui. O mundo é dos fazedores. É dos fazedores. Eu acho que, cara, eu concordo em gênero, número e grau. Eu tenho esse perfil também, sou esse cara. Venho de uma escola muito forte de planejamento, de conseguir olhar. Eu acho que você não pode abrir mão também do planejamento. Sim, ele precisa existir. Só que depois de planejado, você fala assim, pô, legal, planejei. Você precisa ir para a execução. E a construção de um negócio está 98% nessa boa capacidade de execução que você tem, no agir que você comentou, Rafa. Então, haja, tenha resiliência e seja grato pelo que você já tem, não esquecendo do que é importante para ti. Acho que tentei resumir aqui um pouco dos aspectos que você trouxe. E te agradecer, cara, Obrigado. É uma honra receber você aqui nesse nosso bate-papo. De estar aqui. Estou muito feliz de você ter entrado aqui antes, ter profetizado a sua vinda aqui. O próximo que você venha com sua sócia. Ela já tem que estar aqui, ela tem que estar mesmo. Está aqui para contar um pouco mais dessa expansão. Eu sei que você acabou de completar o primeiro mês de loja. A gente vai acompanhar
essa operação de perto. E para os próximos pontos de venda, desenvolvendo, crescendo, contamos muito aí com essa parceria no médio e no longo prazo. Conta com a gente aí, beleza? Tamo junto, Murilão. Obrigado. Imagina, obrigado valeu. mesmo. Toda a equipe tá sensacional, sempre o suporte magnífico. E daqui só para cima. Pra cima. Show. Bom, turma, obrigado por vocês acompanharem mais um episódio do Jornada do Franqueado. Se você tiver interesse mais no nosso modelo de negócio, quiser aprender sobre empreendedorismo, negócios, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se estiver ouvindo pelo Spotify também, divide aí com a galera. Esse conteúdo é criado para poder te ajudar. Você que quer tomar a decisão de empreender, desenvolver um negócio, seja com a gente ou não, o nosso papel aqui é levar um conteúdo profundo, mais rico e também aspiracional, mostrando gente que faz dia sim, dia também, construindo negócios aqui no Brasil. Então é isso, te vejo no próximo episódio. Até mais, tchau!